Irmãos, que alegria poder estar aqui mais uma noite com vocês para aprendermos juntos da palavra de Deus. Quero dizer para vocês que essa semana foi uma semana de muitas bênçãos, vitórias, não tivemos provas. Sorte espiritual. Não tivemos, pastora Márcia, nenhuma provação. Me preocupo também com isso. A Dorinha não sabia que eu ia ministrar hoje, quando a gente foi buscá-la. Ela falou assim: estava descansando hoje, pastor? Eu falei: não, hoje eu não consegui descansar. Não, olha, com aquela chuvinha eu pensei que só estaria dormindo. Eu falei: era também meu desejo. Mas eu estava falando com o papai do céu. Aí ela falou assim: estava finalizando a palavra de hoje. Ixi, é pesado? Eu falei: não, eu tive uma semana super leve. Eu não tive prova. Só tive algumas semanas para cá. Mas é uma palavra que o Senhor edificou demais na minha vida. E hoje eu não vou falar do Paulo. Domingo passado vocês aprenderam sobre, mais um pouco ainda sobre Paulo. Aliás, muito mais, porque a pastora Márcia aprofundou na vida de Paulo. E quando eu saí daqui, eu estava disposta a falar Gálatas inteiro, ou Efésios. Pensei: é agora. Aí o Senhor falou assim: você não vai falar sobre isso. Amém. Então o que eu vou falar, Deus? Aí primeiro vem no silêncio, né? Depois eu vou falar sobre Abraão. E oi. Eita glória! Eita fé! Mas não é só sobre a fé, meu querido. Como crescer igual a Abraão? Eita! Por quê? Porque a gente só tem a visão do Abraão grande. Nós só temos a visão do pai da fé. Ai, meu Deus, só estou arrepiando aqui. Por quê? A Dorinha falou um negócio dentro do carro que eu falo assim: Senhor, o Senhor tem que me pegar de jeito assim, até no último minuto, né? A gente só fala em Abraão e só lembra do pai da fé, mas a gente não lembra que ele também teve processos. Como assim, pastor? O Abraão não nasceu o pai da fé, não? Não é possível que Abraão passou pelo processo de crescimento. Abraão não. Abraão, para mim, é como se fosse Jesus, né? A gente tem essa sensação quando fala de Abraão, mas não é não. Eu vou falar sobre, na vida de Abraão, 4 fases grandes que marcaram a vida de Abraão. Essas fases vai mostrar para você, como mostrou para mim, que Abraão também passou por processos como nós estamos passando. Só tem uma diferença que você vai identificar. Abraão fez uma escolha. Você também faz todos os dias. Mas Abraão escolheu o que levou ele a ser quem ele foi e o que é até hoje. Certo? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Nós vamos começar assim, ó. Hoje nós vamos ler Bíblia, que eu não consigo, pastora Márcia, falar se não for lendo, porque tem que provar o favor. Gênesis 12, do capítulo 1 ao versículo, capítulo 12, versículo 1 ao 9. É um pouquinho grande, mas nós vamos. Amém? Todos estão com vontade de Bíblia aí? Amém? Amém? Todo mundo quer ler Bíblia aí? Amém? Aquele que não quiser vai ter que ler também ou ouvir, porque vai ter Bíblia hoje. Então vamos lá. Ó. Achou? Amém. Discipulado? Amém ou discipulado? Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o 9. Pastora, nós estamos precisando fazer a escolinha dominical. Porque esse povo está meio pouco na igreja, eles não sentiam falta. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, ó. Então o Senhor veio a Abraão
e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como o orientar o Senhor, e Ló o acompanhou. Vocês estão prestando atenção? E Satanás o acompanhou. Não. Hã? Não. E José o acompanhou. Não? Quem acompanhou? Ló. Ok. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Arã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Arã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Da terra de onde? Canaã. Vocês vão prestando atenção nos textos aí, porque a gente vai indo e vindo, tá? Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas do leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e o invocou o nome de Deus. Mais tarde Abraão partiu dali e seguiu em direção a Negueb, região sul das terras de Canaã. Vai lá agora no versículo 13, capítulo 13, quer dizer, versículo 8. 13 e 8. Certo? Amém? Amém. Então Abraão propõe a Ló. Quem tinha ido? Abraão tinha levado quem? Com ele, Sarai e seu sobrinho Ló. Certo? Mas olha o que aconteceu no meio disso tudo. Olha no 8. Então Abraão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê toda a terra não está, aliás, vê, toda a terra não está diante de ti, então peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Até aqui. Vai agora, ainda no capítulo 13, no versículo 14. Esse ponto aqui, o que Abraão já tinha feito? Ló, segue seu rumo, meu filho, que eu vou seguir o meu. Ló olhou assim uma parte melhor que ele enxergava e foi. Abraão ficou com aqui e restou. Certo? Presta atenção. Versículo 14, ainda no capítulo 13. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Nossa, que forte isso. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos da poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Foi diferente a promessa, não foi? A primeira promessa foi: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te ordenar.
E ali foi prometendo, mas quando Abraão entendeu que a promessa era para a vida dele e não para Ló, e ele se separou do sobrinho, o Senhor fez uma promessa nova. Pastora, e aí? Vamos lá. As quatro grandes fases de Abraão. A primeira foi a convocação à mudança para Canaã, que foi ali no capítulo 12 ao 14. Aí o que ele está dizendo aqui? O que o texto nos diz no capítulo 12 até o 14? Nada mais do que obediência. Abraão era gentil. Os pais de Abraão eram pagãos. Então Abraão não cresceu como eu dentro do Evangelho. Mas no momento que Deus falou para ele assim, ó, Abraão, sai da sua terra, ali do meio dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, e vai para outro lugar que eu te direi. Deus não falou nem para onde ele ia. E ele foi. Como assim ele foi? Ele foi. Ele foi. Simplesmente ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas Abraão, em um dado momento, levou o sobrinho, chamou, porque Deus tinha falado para ele: sobe, pega lá sua mulher, meu filho, né? Sai da sua parentela. Não falou para levar a parentela com ele. O que ele fez? Ele levou o sobrinho. Pastora, mas ele passou muita prova com o sobrinho dele? Não é essa a questão. Você pode não passar prova com quem está do seu lado ou caminhando contigo. Talvez não seja essa pessoa o instrumento que está te testando. Mas se não for da vontade de Deus abençoar a vida daquela pessoa, não vai te abençoar. Se você está dentro de um barco e você chama outra pessoa para entrar nesse barco, e não é da vontade do Pai, porque essa pessoa viaje com você, esse barco pode ou não pode naufragar? Ou ele simplesmente vai tirar você de lá e jogar dentro do mar? Você entendeu isso aqui? A relação? Deus pode escolher naufragar o barco com os dois, ou ele pode simplesmente tirar você e colocar dentro do mar, como ele já fez antes. Então o que Abraão entendeu? Opa, eu preciso afastar do meu sobrinho. A terra foi ficando, eles foram enriquecendo tanto juntos, que não tinha mais espaço. Os pastores de um lado começaram a brigar com os pastores do outro lado, e foi virando uma coisa assim terrível. Então Abraão falou assim: ó, olha a humildade desse homem, escolhe meu sobrinho, o lado que você quiser. Gente, Abraão já era rico nessa época, ele podia simplesmente fazer o que muitos fazem hoje em dia: vai-te embora, sai daqui, pega suas coisas, cuida até metade. Não é assim que alguns fazem? Não. Ló, olha meu filho, escolhe. Ló escolheu. Ló visualizou, Ló olhou com os olhos carnais. Abraão não sabia nem o que estava por vir, mas Abraão estava preocupado. Um cara que sai da parentela, ainda sendo gentil, e decide ir para uma terra sem saber qual é, ele estava preocupado porque ficou com a outra parte. Então por que nós estamos preocupados falando que nós estamos levando prejuízo? Até dentro da igreja, fulano ficou com um cargo melhor que eu. Mas você não entendeu o processo ainda. Quando eu falo que eu gosto de lavar o banheiro, tem pessoas que ainda duvidam. Por quê? Não é que eu me sinto melhor do que ninguém por gostar de lavar banheiro. É porque ali dentro eu aprendo coisas que aqui fora eu não aprendo. E não é contar azulejos. É entender que todo mundo é igual. Que da mesma forma que eu posso colocar a mão numa bucha para lavar um vaso,
A moça da limpeza da empresa é o que faz todo dia. O que faz ela melhor do que eu? Nada. O que fez Ló diferente de Abraão? Ló não recebeu uma ordem. Ló só seguiu a obediência do tio. Quem obedeceu foi Ló ou foi Abraão? Oi? Meu Deus, está todo mundo morto. Quem obedeceu foi Ló ou foi Abraão? Abraão. Ló só pegou o embalo. Como crescer igual a Abraão? Primeiro tópico, seja obediente. Lembrar de Abraão como pai da fé é fácil. Mas lembrar de Abraão, ouvindo a voz de quem ele não conhecia e seguindo, eu e você jamais paramos aqui. Porque até para pegar informação, às vezes a gente não segue aquilo que aquele desconhecido falou. É verdade ou não? Segundo, a promessa de um herdeiro e a conclusão de uma aliança. Está ali no capítulo 15 e 16. 4 grandes fases, momentos de Abraão. A primeira foi a convocação para a mudança. A segunda fase, a promessa de um herdeiro e a conclusão de uma aliança. Abraão, já separado do primo, ainda resolvendo um monte de problema, né? Porque nesse meio, aliás, do sobrinho, nesse meio termo, Ló foi preso. Abraão já teve que discutir com 3 reis. Brigar. O que você quer dizer com isso, pastor? Processos. Mesmo longe do sobrinho, Abraão ainda teve que resolver o problema. E ele foi assediado de todas as maneiras. Mas ele recusou todas as propostas que ele recebeu. O rei de Sodoma fez uma proposta para Abraão, como se fosse hoje assim, um grande empresário chegasse em mim e falasse: Ângela, hoje você vai ganhar 50 mil reais por mês se você assumir isso, e eu me vender por aquilo. E Abraão não aceitou, porque Abraão jamais queria que algum dia alguém dissesse assim: toda a riqueza de Abraão dependeu do rei de Sodoma. Caráter, postura. Abraão já tinha muita riqueza, mas ele podia ser muito mais ainda. Ele não se vendeu. O que tem a ver a promessa do herdeiro? Abraão, já numa idade bem avançada, falava: Deus, o que resolve eu ter esse tanto de coisa e eu não tenho um herdeiro? Deus mandou, foi lá, falou com ele assim: olha, Abraão, vocês podem ler lá no capítulo 15 e 16. Eu prometo que ao filho da herança, o filho da promessa, você vai ter sim aquilo que tanto deseja. Você vai ter o filho da promessa. E ali mais uma vez o Senhor renovou uma aliança com Abraão. Abraão é um homem como eu e você, que também tem dúvidas. Em momento algum na Bíblia fala que Abraão, como homem, não pecava. Pecou também, como eu e você. Mas mais uma vez eu falo, o que difere uma pessoa de outra são as decisões tomadas, os posicionamentos. Sara, com o passar do tempo, já estava angustiada, porque ela era estéril. Olha, ela era estéril. A Bíblia fala claramente: a Sara não tinha filhos até aquele momento, não era por causa da idade, era por causa da esterilidade. É diferente. Mas Abraão tinha tanta fé, que ele sabia que mesmo a esposa dele sendo estéril, ele teria o filho da promessa, porque foi Deus que falou.
E Sara, como tantas pessoas que temos no dia de hoje, eu, por exemplo, estava falando isso hoje, eu adorei no carro, quis dar uma ajudinha para Deus, né? Entregou sua escrava para se deitar com Abraão, e ali veio quem? Ismael, que Abraão apresentou inclusive a Deus e não teve nenhuma resposta, ou seja, não teve confirmação que aquele ali era o filho da promessa, porque Deus tinha uma promessa na vida de quem? De Abraão e de Sara. Se Deus tivesse uma promessa só na vida de Abraão, acredito eu que talvez aquele menino pudesse ser o filho da promessa. Não está escrito isso na Bíblia. Nos estudos, eu acredito que sim. Mas como Deus fez uma promessa, foi para o casal, então não tinha sentido esse filho. Sabe, é o que a gente vive assistindo dentro dos casamentos. Deus tem uma promessa, meu querido, é para você e para sua esposa, é para você e seu esposo. Se é casado, é uma só carne. Não tem como só um viver a promessa. E não tenta ajudar Deus. Eu estava falando a experiência que eu tenho com uma sobrinha minha que é muito parecida comigo, e eu falei para ela, olha, eu fico vendo ela e vendo que ela vai passar por um processo muito parecido comigo no espiritual. E às vezes eu fico querendo interferir. Ela não é persistente como eu sou persistente. E eu fico tentando gerar isso nela. Um dia Deus me deu a mão com força. Falou assim, não adianta, porque não é você que gera isso nela, sou eu.